Então, hoje nós vamos falar sobre a síntese proteica. Nas últimas aulas presenciais, nós falamos sobre o DNA, sobre o RNA e sobre a duplicação e a formação de RNA que acontece na célula dentro do núcleo. Hoje nós vamos falar da síntese de proteínas, ou a famosa síntese proteica. O que é isso, tá? É chamada de tradução. Por quê? Porque o RNA vai ser traduzido, o RNA vai ser lido. É responsável pela produção de proteínas, porque tudo no ser vivo acontece através de proteínas. Ocorre no citoplasma e são necessários RNA transportador, RNA mensageiro e o ribossomo. O ribossomo é formado através de RNA ribossômico e proteína, certo? Aqui, ó, o RNA, ele vai ser lido por ele. Mas vamos entender melhor como é que ela acontece. Temos aqui o exemplo, certo? O RNA transportador, o RNA mensageiro e o ribossomo. E aqui nós temos os aminoácidos, lembrando que as proteínas são formadas de aminoácidos, ligação de vários aminoácidos, certo? Vamos lá. O ribossomo, ele vai se ligar ao RNA mensageiro, tá? Ele tem duas subunidades e essas subunidades se ligam no RNA mensageiro. O ribossomo também vai ter 3 sítios. Um sítio que vai ser chamado sítio de saída, que é por onde o RNA transportador vai sair dele. O sítio P e o sítio A. E como é que isso tudo acontece? Como é que essa maquinaria para que tenha a produção de proteínas acontece? Quando o ribossomo se liga ao RNA, ok? Nós precisamos lembrar que o RNA ele é formado de nucleotídeos e que esses nucleotídeos têm bases nitrogenadas, adenina, uracila, citosina e guanina. Lembrando que RNA ele tem uracila no lugar da timina, certo? É uma das diferenças entre DNA e RNA. Quando ele se liga ao RNA mensageiro, o que é que vai acontecer? O RNA transportador, que vai ser o RNA transportador que vai ter o anticódon do RNA mensageiro. Não sei se vocês irão lembrar, e acredito que sim, que quando a gente falou de RNA, nós falamos dessas bases e que cada trinca, ou seja, cada 3 conjuntos de bases, nós temos um códon, certo? O RNA mensageiro ele tem um códon de iniciação, que é sempre o AUG, o código da metionina, certo? Sempre irá iniciar pelo código da metionina. Quando o ribossomo se liga e o RNA transportador vier, ele vai se ligar com o anticódon. Se nós temos AUG, qual vai ser o anticódon? A se liga quem? Uracila. U se liga quem? A. E G a C, ou seja, o anticódon daqui vai ser UAC. Ele vai se ligar, vai entrar no sítio P, vai se ligar trazendo o aminoácido. Mas ele vai trazer o aminoácido de quem? AUG, certo? Ao trazer, o que é que vai acontecer? Esse ribossomo, ele vai andar, ele vai percorrer todo o RNA mensageiro, certo? Quando ele percorrer, o que é que vai acontecer? Esse RNA transportador passa para o sítio de saída, mas antes esse aminoácido se liga aqui, a esse outro RNA transportador que estava solto no citoplasma e que também tinha um códon, um anticódon, que se combinava aqui no RNA mensageiro, certo? Que se ligou. O ribossomo vai andar. Esse RNA transportador vai sair, porque esse aminoácido se ligou aqui e vai ficar o espaço. O espaço para quê? Para que outro RNA transportador venha, se ligue aqui, trazendo outro aminoácido que vai se ligar e formar a cadeia polipeptídica. Isso vai acontecer o tempo inteiro? Vai acontecer até o momento em que o ribossomo estiver próximo ao códon de parada, ou stop códon, certo? Que na tabela que eu mostrar no próximo slide, vocês irão ver. Quando ele encontrar o códon de parada,
a síntese de proteínas termina. Essa cadeia se solta e toda essa maquinaria se desfaz. Então, relembrando, o que é que acontece? Esse ribossomo se liga, o RNA transportador que vai ter o anticódon da metionina, o códon de iniciação sempre é A ou G da metionina. Ele vai se ligar trazendo o aminoácido da metionina. O meu ribossomo vai andar percorrendo o RNA mensageiro. Quando ele andar, o que acontece? O RNA transportador passa para o sítio de saída, que ele vai sair do ribossomo. Esse aminoácido se solta e vem para esse outro aqui, esse outro RNA transportador que já se ligou e que já tem o anticódon de uma formação que tem aqui. E ele começa a andar e essa cadeia vai ser feita. Quando ele chegar no códon de parada, acabou a síntese de proteína. Só para a gente compreender melhor, vamos ver aqui essa tabela que tem mostrando como é que se encontram os códons, certo? Temos aqui, ó, a metionina, ou start códon, que é o códon de iniciação, AUG. Vamos supor que depois tivesse ao lado da metionina UUC, certo? Tivesse UUC. A gente teria que encontrar aqui o códon dele. Como? Primeira base seria U. Então, primeira base U. Segunda base U. Terceira base G. UG. A gente tem que prestar atenção na fileira da primeira base, na fileira da segunda base que está em azul e na fileira da terceira base que está em verde. Mais uma vez, se a gente tiver que encontrar o códon UG, como é que a gente vai fazer? Olhar a primeira base, onde é que ela está? É U, está aqui. Olhar a segunda base, onde é que ela está? É U também, está aqui. E olhar a terceira base, que é G, onde é que está? Aqui. Então, seguindo, G é leucina. Só que a leucina pode ser representada tanto por UUG ou UUA. E isso impede que hajam algumas mutações. Por quê? Durante a síntese da proteína podem ocorrer algumas mutações. E no lugar de ser o códon que forma a leucina com a guanina, apareceu o códon que forma a leucina com a adenina. Mas, sabendo que a leucina pode ser formada por esses dois tipos de códon, por esses dois códons, não vai haver diferença, é uma mutação silenciosa. Ela não traz nenhum problema para a síntese de proteína. Vamos resolver esse exercício rapidinho. Considere que a base nitrogenada púrica, lembrando, quais são as bases nitrogenadas púricas? Adenina e guanina. Do terceiro códon, qual é o terceiro códon? Códon, lembrando, a cada 3 bases nitrogenadas nós temos um códon. AUG é o primeiro, o UC é o segundo, a UC é o terceiro. Então, vamos lá. Base nitrogenada púrica do terceiro códon. Qual é essa base nitrogenada? É a adenina. Ela foi substituída por uma guanina, certo? Ou seja, a adenina foi substituída por uma guanina. Ficou GUC. O quadro a seguir mostra códons do RNA mensageiro e os aminoácidos codificados por cada um deles. O novo aminoácido vai ser qual? Levando em consideração que é uma base nitrogenada púrica do terceiro códon, aqui no terceiro códon nós temos adenina, uracila e citosina. A base nitrogenada púrica é a adenina. Ela foi substituída por guanina, então ficou GUC. GUC é o aminoácido da valina, ok? Espero que vocês tenham entendido. Nos vemos na próxima aula.